Alcunha é um termo que se refere a uma designação não oficial que identifica uma pessoa, objeto ou lugar com base em uma característica que se destaque. Pode ser usada para diferenciar alguém de outro ou para atribuir um valor específico, de forma positiva ou negativa. Quem vê o Chapéu de Palha hoje, a tripulação de Yonkou, ignora o início humilde desses aventureiros. Inicialmente, Luffy e companhia eram desacreditados e tidos como loucos. Ninguém imaginava que um barquinho sair de East Blue teria chances de sobreviver na Grand Line, e muito menos no Novo Mundo. No entanto, os Chapéu de Palha demonstraram seu valor desde o início da jornada. Cada indivíduo tinha uma história extraordinária, e uma vez que essas experiências foram aglutinadas, bem, já sabemos o quão longe esses piratas chegaram. Mas até entre monstros, há monstros. Três indivíduos destacaram-se pela força, bravura, liderança, confiabilidade e determinação. Quantas vezes esses caras salvaram o dia ou assumiram a responsabilidade? Em nenhum momento viraram as costas para os seus companheiros, sempre dispostos a se sacrificarem pelo bem alheio. Eles receberam a alcunha de trio monstro. Luffy, Zoro e Sanji são grandes combatentes da tripulação dos Chapéus de Palha, assumindo as funções de capitão, espadachim e cozinheiro, respectivamente. Entretanto, quando surgiu esse cognome, é importante contextualizarmos essa situação porque o universo de One Piece é gigantesco. Para início de conversa, o mundo de One Piece é dividido em quatro grandes mares: South North Blue, East e West Blue. O mundo é dividido ao meio por uma grande rocha vermelha, denominada Red Line. Mas para alcançar One Piece é necessário avançar pelo Novo Mundo, que é o mar mais perigoso de One Piece. E para chegar nele, justamente tem que ultrapassar a Red Line. E há duas opções. Uma é escalando-a, mas existe um quartel-general construído nessa Red Line justamente para impedir que os piratas avancem por ela. E a outra opção é submergir o navio e avançar para a Ilha dos Tritões. Uma vez superando a Ilha dos Homens-Peixes, essa tripulação sai lá no Novo Mundo. Mas como submergir um navio se ele não é feito para navegar debaixo d'água? É nesse contexto que começa o arco de Sabaody. Sabaody é um grande mangue com grandes árvores, né? E essas árvores produzem uma resina que formam bolhas. Se falando em aparência, na estética, esse arco é extraordinário. O Oda criou um universo muito interessante. E é com essa resina que os profissionais desse ofício cobrem os navios. Uma vez que eles estão cobertos por essa resina, eles podem submergir no mar e ficam resistentes às pressões, né? A pressão do fundo do mar. Nesse contexto, o Luffy encontra o Hatch, que está na companhia de uma estrela e uma sereia. Só que essa sereia é sequestrada e ela é colocada para leilão. Um leilão de seres humanos lá, de escravo. E aí tem alguns seres extraordinários e essa sereia está no meio desse bolo. O Hatch, juntamente com o Luffy e companhia, tentam resgatar essa sereia, só que nesse ambiente também se encontra um Tenryubito. Esse Tenryubito acaba atirando no Hatch, Luffy fica furioso e desfere um soco no Tenryubito. A norma é o seguinte, ameaçou o Tenryubito, não manda um marinheiro, um capitão, manda simplesmente um almirante. E a bola da vez foi o Kizaru. O Kizaru aparece, chuta geral, deita todo mundo na bicuda. Os chapéus de palha são obrigados a fugir com a ajuda do Silver Rayleigh, né? O Silver Rayleigh, para quem não sabe, é ex-integrante da tripulação do Rei dos Piratas, o Goldie Roger. Ele acaba interceptando o Kizaru, conseguindo um pouco de tempo para eles fugirem. Só que nesse meio tempo aparece também o Kuma, que é um Shichibukai. A tripulação do Chapéu de Palha não tem força suficiente para derrotá-lo e eles acabam sendo separados. Cada um vai para uma ilha. O Luffy acaba caindo na Ilha das Mulheres, né, que é a Amazon Lily, e lá ele descobre que seu irmão foi capturado pela Marinha e já foi determinada uma data para executá-lo, inclusive em praça pública. Então ele parte para Impel Down para tentar resgatá-lo. É nesse ambiente que aparecem grandes figuras dessa história aí. Inclusive, o Barba Negra faz um movimento interessante, que vai repercutir para a história. Ele acaba pegando
vários prisioneiros muito perigosos aí para compor sua tripulação. Inclusive a tripulação do Barba Negra é uma das mais interessantes. Tem de tudo lá. Mais uma característica que é inata deles é que todo mundo é perigoso. Nenhum é confiável. É o extremo oposto da tripulação do Chapéu de Palha. Mas infelizmente o Chapéu de Palha não consegue resgatar seu irmão e ele é levado para Marineford. Então ele parte para o quartel-general da Marinha e lá acontece a Guerra dos Melhores, onde a tripulação do Ace Punhos de Fogo, que é a tripulação do Barba Negra, do Barba Branca, tenta resgatá-lo. Acontece várias mortes, característico de uma guerra, né? E o Ace acaba falecendo nessa batalha. Para quem critica o Oda, que ele não gosta de matar personagem, tomou um susto nesse trecho da história, porque ele só matou um dos personagens mais interessantes desse universo. O Luffy é resgatado, é mandado para uma ilha, ele fica traumatizado com a morte do irmão, se sente fraco, porque ele não conseguiu protegê-lo. E nisso ele propõe, através de um sinal numa praça lá, para a tripulação, um tempo de treino, para eles se fortalecerem. Aí a gente acaba acompanhando o time skip, que são 2 anos de treino. Esse tempo de fortalecimento aí do protagonista e de quem tá ao redor dele é bem clichê nos animes. E depois desse período de treinamento, eles se reencontram novamente em Sabaody. Só que agora tá todo mundo bolado, todo mundo mais forte. Inclusive o Zoro aparece com aquela cicatriz no olho, que é um mistério até hoje. O Oda fica brincando com essa situação e a gente não sabe se tem alguma habilidade normal lá ou se é só para fins de estéticas mesmo. Então a Marinha aparece novamente em Sabaody, porque o quartel-general é perto dali. Os Chapéus de Palha são obrigados a fugir. E nessa confusão, Caribou, que também é um dos piratas novatos, se esconde no Sunny, em um barril. E quando o barco submerge, o barco do Chapéu de Palha, para ir para a Ilha dos Homens Peixes, surge vários inimigos, inclusive o Kraken, que é um povo gigante. Então, Luffy, Sanji e Zoro partem para a batalha, derrotam esse Kraken de maneira até que fácil. E o Caribou, presenciando tal situação, profere, né, a alcunha infame, que é Trio Monstro. Então, esse apelido surgiu desse contexto. Eles chegaram em Sabaody para revestir o navio, foram impedidos, né, por causa da confusão com o Tenryubito, foram separados. Aí teve o arco de Amazon Lily, Impel Down e também de Marineford e o Time Skip. Depois eles se reencontraram. Aí quando eles voltam para o objetivo original, que é ir para a Ilha dos Homens Peixes, nesse interim tem essa batalha com o Kraken e o Caribou apelida os três de Trio Monstro. E essa com certeza, de longe, nem chega a ser um dos maiores feitos do Zoro, do Sanji e do Luffy. Eles têm batalhas mais interessantes. Inclusive em Enies Lobbies mesmo, aquela luta do Luffy e do integrante lá da Cyberpol é mais interessante. Mas é nesse contexto que surge essa alcunha do Trio Monstro. Inclusive eu acho ela fantástica. Eu fiz algumas pesquisas aqui para descobrir em que parte da história, que capítulo exatamente pronunciaram esse apelido, e há algumas controvérsias por causa da questão da tradução, né? Porque o japonês lá tem vários kanjis, e alguns significados são perdidos nessa tradução. Mas a princípio, com controvérsia ou não, seja oficial ou não a alcunha de Trio Monstro, ela explodiu na internet. Talvez você já se deparou com algum tributo, vídeo ou rap do Trio Monstro. E acho interessantíssimo. Acho que combina muito com os personagens, né? Que são carismáticos, fortes e representam todo o espírito de One Piece, né? Que é bravura, aventura. Acho muito interessante. Deixa aqui nos comentários qual personagem do trio Monstros você gosta mais. Ou se você prefere algum outro chapéu de palha. Se curtiu do conteúdo, clica no gostei, se inscreva no canal para receber mais vídeos. E fiquem com Deus, até a próxima.